Investidores, Bitcoin está sendo cotado a 29.360 dólares e nesse vídeo a gente vai analisar alguns dados aqui relacionados à volatilidade e um histórico de movimento desse mercado quando a gente teve o Bitcoin atingindo esses níveis mínimos de movimentação de preço para a gente tentar entender o que a gente pode esperar aí para esses próximos dias e semanas, certo? Então já vamos aqui iniciar a nossa análise, investidores. Nós temos um cenário aqui de lateralidade, eu trouxe o gráfico para um time frame bem curtinho de 1 hora. A gente vê que, ó, desde lá de mais ou menos ali dia 10 de agosto, a gente tem o Bitcoin em um cenário, olha que interessante, onde ele fica nessa margem aqui, ó, onde ele não chega a atingir nem 1% de movimentação percentual, tá vendo? Ó, ele chega desde o dia 10 de março, a gente já tem aqui um cenário onde ele atinge ali 0,5%, depois quando ele se projeta para baixo ele também não passa do 0,5%, ele já está aqui então a praticamente aí, ó, 2 dias e 22 horas nessa lateralidade, né? O Bitcoin não se movimenta nem para cima nem para baixo, e isso vai fazendo aqui com que os indicadores de volatilidade, eles vão cada vez mais atingindo alguns níveis históricos, né? A gente pode olhar aqui pelas bandas de Bollinger, que mais uma vez a gente está tendo aquele estreitamento, né? Desse indicador baseado em volatilidade. Quando essas bandas se estreitam muito, a gente pode esperar movimentos explosivos aí mais à frente. A gente teve aqui um estreitamento que aconteceu algumas semanas atrás, e a gente não teve esse movimento explosivo. Ele ainda não aconteceu, teve muita gente que falou, mas os caras falaram que ia ter explosão aí no mercado e não teve, os caras erraram, e não é bem assim, né? Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência e não concluir, né, algo antes da gente ter a certeza de fato que o mercado andou. O mercado não andou, ele ficou praticamente lateral, né? Isso fez com que o Bitcoin atingisse aqui um nível de volatilidade, investidores, nível mínimo recorde, né? A gente tem aqui nesse gráfico o histórico de volatilidade no Bitcoin nos últimos 2 anos. E se a gente olhar aqui, a gente está realmente ali em níveis mínimos, né? A última vez que a gente atingiu essa margem foi ali no começo desse ano, né? Em janeiro de 2023. E aí a gente teve aquele super spike, né? A gente teve esse grande movimento aqui que o Bitcoin fez, tá vendo? Um movimento de, vamos ver aqui, 48% de alta, né, em poucos dias. Então, a gente pode esperar que algo grande vai acontecer aí no mercado nesses próximos dias ou semanas, tá? Um outro indicador que também nos leva a acreditar que algo grande está para acontecer é o Open Interest. Esse indicador, investidores, traz para a gente um valor agregado dos contratos futuros que estão em aberto no Bitcoin, né? E normalmente quando esse indicador ele começa a renovar máximas históricas, a gente começa a ver movimentos explosivos no preço, né? A gente está aqui dentro de uma margem de 10,381 bilhões de dólares em contratos futuros. Se a gente olhar aqui, isso aqui não é... A gente não pode chamar isso de máxima histórica, a gente tem valores bem maiores, ó, 18 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, praticamente o dobro. Porém, a gente atingiu nesse ano aqui, ó, a máxima dos últimos, do último período aí de 1 ano e 1 ano e 3 meses, mais ou menos, né? Então, normalmente quando a gente tem esses níveis altos aqui no Open Interest, significa que o mercado está se alavancando. E normalmente isso costuma resultar em movimentos fortes no preço à medida que o Open Interest ele cai, né? Que a gente tem a liquidação, né, de parte dos investidores, ou que estavam com contratos em aberto em long ou em short, né? E aí a gente vai dar uma olhada aqui nesse histórico. A última vez que o BTC atingiu esses níveis próximos do que a gente está foi lá em, vamos ver aqui, 4 de maio de 2022. Se a gente olhar aqui no nosso chart, 4 de maio foi mais ou menos aqui, ó. A gente tinha um cenário em que o Bitcoin estava testando, né, a formação de uma linha de tendência de alta, porém ele fez o rompimento para baixo e um movimento que em poucos dias fez com que o Bitcoin caísse, vamos ver aqui, 36%, né? A gente pode ver que aquela relação do Open Interest alto realmente acaba se refletindo aqui no preço, né? Aí a gente teve então esse momento aqui, né, que a gente acabou de olhar, certo? A gente teve um outro momento aqui também, ó, em 27 de outubro de 2022, o Open Interest estava nas mesmas margens em que a gente está vendo ele atualmente. Se a gente olhar aqui no gráfico, vamos ver 27 de outubro,
Bitcoin estava mais ou menos aqui, o preço estava ali nos 20 mil dólares. Foi justamente quando a gente teve aquele movimento de liquidação que fez com que o Bitcoin caísse 25%, né? E levasse ele a formar a mínima do ciclo corretivo até então, né? Então, a gente já consegue constatar que Open Interest alto, né? É sinal de que o mercado está precisando de um processo de desalavancagem, está precisando liquidar a parte, né, desses contratos que estão em aberto. Isso acaba resultando aqui em movimentos fortes, né? Investidores, quero deixar para vocês um convite mega especial, cara. Entre os dias 2 e 5 de novembro, a gente vai ter acontecendo aqui em São Paulo a SatisConf de 2023. Esse que é um mega evento aí voltado para o público adepto das blockchains e das criptomoedas. Eu estive na SatisConf do ano passado e foi uma experiência assim extremamente enriquecedora, investidores, e eu estarei também lá este ano, tá? Quero deixar um convite para que vocês compareçam. A gente vai ter aí muita gente extremamente gabaritada dando palestras, participando também de fóruns de discussão e é uma oportunidade para a gente fazer aí um networking bem legal e adquirir conhecimento com os melhores profissionais do mercado, né? Se você quer ter sucesso no mercado, você precisa aprender e o máximo possível estar ao lado dos melhores. Então, eu deixo o convite para vocês que estão em São Paulo ou não. Se não estiver em São Paulo, faz uma viagem aqui para a capital paulista. Passear aqui em São Paulo é uma delícia. Você também já participa desse mega evento. Então compareçam, porque essa vai ser uma experiência muito enriquecedora para todo mundo que estiver lá. E, bom, a gente tem um cenário atual em que o Bitcoin está aqui testando uma linha de tendência de alta, né? Então, uma configuração gráfica bem importante, né? Uma reta de suporte diagonal. O Bitcoin, por enquanto, não conseguiu romper esse topo que foi deixado ali em meados de 15 de abril, né? Então, a gente começa a vislumbrar uma possibilidade de que o Bitcoin forme um topo duplo aqui, algo que não seria positivo, né? Porém, nessas duas oportunidades aqui em que o Bitcoin tocou essa região que formou essa reta de suporte diagonal ascendente, ele tocou ela e se projetou para cima. Tocou e se projetou para cima. Então, a gente não pode descartar a possibilidade da gente ter um movimento que leve o Bitcoin lá para casa dos 35 mil dólares, mais ou menos, né? É isso que eu estou imaginando aqui. Porém, a gente tem aqui um cenário em que o BTC está cada vez mais se aproximando de uma região quase que nuclear, né? A gente tem aqui, deixa eu só dar uma organizada melhor no chart, a gente tem aqui nessa linha rosa, investidores, a média móvel dos últimos 200 dias, que está aqui em 27.156 dólares, né? E ela já se fundiu com a média móvel de 200 do semanal, que está aqui nesse mesmo nível, tá vendo? Então, a gente precisa ficar com esse número aqui em mente, porque o Bitcoin perder este nível dos 27.100 dólares pode representar aqui uma queda um pouquinho mais expressiva, tá? Eu mostrei para vocês já em análises anteriores que quando o Bitcoin confirma o rompimento da média de 200 do semanal para baixo, isso aconteceu historicamente em 4 oportunidades. Em uma delas, o Bitcoin caiu 15%. Então, se a gente tiver uma queda de 15%, a gente pode esperar ali um Bitcoin a 23 mil dólares, né? Porém, dessas 4... em 3 oportunidades, o Bitcoin caiu 30%. Então, se ele cair 30%, a gente pode esperar ali um Bitcoin novamente revisitando a casa entre 19 e 20 mil dólares, né? Então, nesse momento, investidores, para mim, a relação risco-retorno de ficar formando posições do Bitcoin, ela não tá favorável, tá? Isso olhando o espectro de curto prazo, tá? Curto prazo. Eu acho que pro longo prazo, a gente vai ter orgulho de ter comprado Bitcoin a 29 mil dólares, tá? Só que, olhando o curto prazo, eu acho que a gente tem muito mais espaço para um movimento amplo para baixo do que para cima, né? Então, isso para mim não parece aqui uma relação de risco-retorno favorável. Por isso, eu sigo aguardando, né, os movimentos aí do mercado. Cara, desconfie de gurus que estão falando o que vai acontecer, dando certeza. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente faz essas leituras não para indicar para vocês o que vai acontecer, e sim entender o que pode acontecer para que a gente esteja preparado para qualquer cenário. É isso que o investidor tem que fazer. Ele não tem que adivinhar o que vai acontecer. Ele tem que saber o que fazer quando o mercado concretizar um movimento. E é por isso que a gente está aqui analisando sempre o gráfico do Bitcoin e também não me limito a analisar o gráfico, a gente sempre dá uma analisada no mercado como um todo, né? E é isso. Para esse vídeo é isso. Eu vou fechar aqui agradecendo vocês que ficaram comigo até o final. Vou pedir para não esquecerem de deixar o like aí para fortalecer o canal, investidores. E vocês que são novos, se inscrevam. O nosso canal está crescendo aí em um ritmo muito acelerado e eu convido vocês a fazerem parte aqui da nossa comunidade, que vai fazer muitos lucros aí nesse próximo ciclo de alta. Um forte abraço e até a próxima.